Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui com você hoje, dia 6 de janeiro. Deus tem uma palavra para você. Quero meditar com você o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar à frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Amado irmão e irmã, eu gostaria que você abrisse o coração para essa palavra. Porque o que aconteceu na vida dos discípulos acontece na minha e acontece na sua vida. Eles tinham uma meta. A meta era: vão para a outra margem. Quais são as metas da sua vida? Na vida a gente tem tantos sonhos, na vida a gente tem tanta meta. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tantos objetivos. Quantos objetivos você tem para fazer? Quantas metas você tem? Aliás, o ano acabou de começar e eu tenho certeza que no começo de um ano o seu coração se enche de sonhos, o seu coração se enche de metas, o seu coração se enche de expectativas. Mas olha que interessante. Os discípulos foram, até porque Jesus tinha pedido para eles irem. Mas Jesus ficou sozinho, subiu ao monte para rezar. Jesus subiu ao monte para rezar. Então, enquanto os discípulos foram, Jesus rezava. Ora, se Jesus rezava, quanto mais nós precisamos rezar. Ora, irmão e irmã, eu quero te dizer isso, algo muito importante. Para que os planos deem certo, para que os projetos deem certo, para que as coisas ocorram e aconteçam conforme a vontade de Deus, nunca se esqueça de rezar. Precisamos rezar, precisamos colocar os nossos projetos na presença de Deus, precisamos orar: Senhor, isto é da Tua vontade, Senhor, isto não é da Tua vontade, porque às vezes temos projetos que não são da vontade de Deus, temos projetos que não regamos eles com orações. Por isso eu quero te dar esse segredo, para que teus projetos deem certo, para que as coisas na sua vida fluam este ano. Preste atenção no que eu estou dizendo. Para que as coisas na sua vida fluam este ano, aprenda a rezar. Antes de executar, antes de fazer, você tem que aprender a rezar. E olha que interessante. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Na vida, a gente vai se deparar com ventos contrários. A gente vai se deparar com ventos que nos cansam.
A verdade é essa, irmão e irmã, o ano está começando. E eu sei que o teu coração queria que não tivesse tribulação, queria que não tivesse sofrimento, queria que não tivesse dificuldade. Mas olha, eu não tenho como mentir para você. Este ano você terá muitas dificuldades. Neste ano você terá muitos ventos contrários. Agora o que a gente não pode é se cansar. Veja que os discípulos estão cansados de remar, estão cansados de remar. Ora, como é difícil remar quando o vento é contrário, como é difícil rezar quando as coisas não estão dando certo, como é difícil rezar quando eu não sinto nada, como é difícil seguir mediante as dificuldades, mediante os sofrimentos. E é muitas vezes neste vento contrário, é muitas vezes no sofrimento, na tribulação que eu desanimo, é neste momento que eu canso. Você não pode cansar, porque Jesus está com você. Olha que interessante, Jesus foi até eles. Jesus vai até você. Quando você estiver quase que não conseguindo, não resistindo, nunca se esqueça, você não está só. Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles, andando sobre as águas, ou seja, aquele mar revolto, aquele mar furioso, e Jesus anda sobre ele, porque acima dos teus problemas está Jesus, e os teus problemas não têm poder sobre Jesus, os teus problemas não têm poder sobre Deus. Jesus anda sobre os teus problemas, Jesus anda sobre as suas dificuldades. Mas deixa isso também acontecer na sua vida. Ele queria passar na frente deles. Deixe Jesus passar na sua frente. Deixa Jesus ir na frente dos seus projetos. Deixa Jesus ir na frente da sua vida. E Jesus olha para eles e diz: coragem, sou eu. E eu digo para você: coragem, não tenha medo. É a palavra de Jesus para os discípulos. Sabe por quê? Porque no vento contrário você vai querer desistir, você vai querer desanimar. E a palavra de Deus para você é: quando você encontrar ventos contrários, quando você encontrar problemas, dificuldades, não desanime, não canse, eu estou com você. Então ele subiu na barca com os discípulos e o vento cessou. Gente, olha que lindo. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei pelo que você vai passar. Mas lembre-se que você tem Jesus. Coragem, não tenha medo. Os teus problemas não vão vencer você. Não vão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.